Dia da Consciência Negra. Um dia para a reflexão sobre nós mesmos. Refletir que a cor não nos define e nem nos separa. Momento de levar consciência aos irmãos, celebrar as memórias daquele que nos precederam. Termos um sonho como teve Martin Luther King. Lutar com firmeza como o grande Nelson Mandela. Proteger a todos como nossos zumbidos palmares. Que possamos ser Maria Carolina de Jesus, que mesmo em condições precárias do viver, deixou para todos a sua marca no escrever. Vamos viver os tempos na certeza que podemos um novo amanhã onde a cor seja motivo de beleza, que não haja racismo, símbolo de tristeza, onde vimos para o mundo esperanças em Kamala, para o nosso Brasil Vilmar Calunga, nosso quilombola. Sonhemos, busquemos, hajamos e colheremos. Futuro consciente, reflexo de ações no presente. Olá pessoal, ligada na nossa página Pains Acontece. Hoje, dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Estamos recebendo a professora de História e agente cultural Renata de Paulo Ribeiro. Professora Renata, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu é que agradeço infinitamente o convite, me sinto lisonjeada. Ótimo. Professora, o que é a Lei 10.639 do ano de 2003? Essa lei, ela veio de encontro à necessidade de se colocar no currículo escolar a questão negra dentro do currículo brasileiro. Ela é uma lei que discute a questão do negro, porque a história, como nós sabemos, ela sempre foi escrita de cima para baixo. E ela leva então em consideração a visão do negro e insere a questão negra em todas as esferas da educação. Perfeito. Professora, como surgiu o Dia da Consciência Negra? Bom, historicamente o Dia da Consciência Negra ele vem de encontro ao dia de morte de Zumbi dos Palmares, o maior líder de quilombo já existente no Brasil. Perfeito. Por que algumas pessoas falam de ter consciência humana e não consciência negra? Eu sonho com isso. Certa vez, Luther King, parafraseando ele sonhou com um dia em que tudo seria diferente. Eu também sonho o dia que essa frase ela possa ser real, que a consciência celebrada ela seja uma consciência humana e não apenas uma consciência negra. Mas a consciência negra ela é necessária nesse momento porque nós ainda não atingimos esse patamar. Nós ainda não conseguimos vencer as barreiras do preconceito, infelizmente. Perfeito. Professora, o que se entende por consciência negra? Bom, depende do ângulo e do que se pensa. Consciência negra seria você ter consciência de que você deve ser valorizado pela sua cor, pelos seus cabelos, por aquilo que o seu povo e pela sua ancestralidade, e não ter vergonha disso. Valorizar todas essas questões e não se sentir diferente perante os outros. Isso é ter uma consciência de identidade negra, de consciência de que negro é bonito, de que negro pode e de que negro tem o seu lugar. Perfeito. Professora, a consciência negra, então, não diz respeito somente aos afrodescendentes, mas a toda a sociedade? Sim, ela é uma questão que permeia toda a sociedade. Nós deveríamos todos, como seres humanos, como cidadãos, nos respeitarmos, nos levarmos em consideração na questão de origem social, de cor de pele e nada disso ser ou fazer a diferença de ser ou não de um jeito ou de outro. Perfeito. Professora, o Brasil ainda pode ser considerado um país racista e preconceituoso? E em que nível? Olha, essa questão, infelizmente, ela é muito latente ainda na nossa sociedade. No Brasil nós sabemos que o preconceito ele é velado. As pessoas, elas falam que não tem o preconceito, mas elas têm. Ele está escondido no âmago delas, no interior. E, de certa forma, quando provocadas, elas são jogadas para fora. Ontem mesmo, assistindo um telejornal, eu vi uma criança que foi barrada de fora de um shopping ao tentar entrar de novo com um brinquedo, porque o segurança achou que ele era um pedinte. A mãe foi correndo chamar e falou: não é meu filho, deixe que ele entre.
Ou seja, no Brasil, infelizmente, as pessoas, elas dizem que não têm o preconceito, que não são, escrevem frases bonitas, mas na verdade não conseguem ver um negro numa posição de mando, numa posição de comando, numa posição que elas acham que ele não merece. Professora, você já tinha falado em alguns avanços conquistados pela nossa população negra. Quais seriam, pontualmente, estes avanços do movimento negro? Olha, a questão do movimento negro no Brasil, ele a certo ponto se confundiu às vezes com algumas questões políticas e se perdeu um pouco. Mas a essência do movimento negro ela é muito bonita, porque ela busca essa questão da igualdade, ela vem discutir com a sociedade a posição que o negro deve ocupar. E hoje a gente vê esses avanços nas faculdades, nós vemos esses avanços em posições de comando e inclusive, né, como podemos assistir anteriormente ao último governo, o presidente da maior nação do mundo era um negro. E para a população negra é um sentido de vitória. No Brasil, juízes negros, pessoas que são de posicionamento de grande destaque na sociedade e que são negras e que valorizam e se colocam como pessoas de identidade negra, se reconhecem, ou seja, são referências para outros negros. Caminhamos nessa história, gente, de, vamos dizer assim, de ter um lugar na sociedade, mas ainda há muito a se caminhar. Perfeito. Professora, um outro argumento muito utilizado é de que o próprio negro é racista, sobretudo consigo mesmo. O que você pensa sobre esta afirmação de que o preconceito vem do próprio negro? Essa questão, gente, ela também existe. Não vamos dizer que não exista. Existe sim. E eu acho que ela é muito mais, vamos dizer assim, uma questão psicológica do próprio negro consigo mesmo, de não se aceitar. E onde ele, às vezes, age com preconceito com o seu próprio, né? Vamos dizer assim, com o seu próximo, com o seu igual. É uma questão que ele, provavelmente, se a gente fizer um estudo a respeito disso, a gente vê que porque sofreu preconceito, porque a família também sofreu preconceito. Tem gente sim, tem preconceito de branco contra branco, de negro contra negro, de negro contra negro e por aí vai. De negro contra homossexual, de homossexual contra branco. Tem de todos os tipos que a gente pensar os preconceitos, né? São diversos. Com certeza. Professora, para encerrarmos, a senhora poderia dar um recado para aquelas pessoas que ainda têm essa mente fechada, que essas pessoas que ainda têm esse racismo dentro de si? Olha, aqui em Painhos tem um lugar onde, quando eu passo, eu sempre leio a frase e ela é verdadeira. Aqui somos todos iguais. Quando a gente morre, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Lá não há branco, não há negro, não há diferença. Caixão não tem gaveta. Então, gente, vamos nos respeitar. Vamos nos considerar como seres criados por um Pai maior e vamos nos respeitar. E cada um que viva da melhor forma e que não prejudique o outro e vá em busca da sua felicidade. É isso que eu penso. Perfeito. Professora, em nome da Painhos Acontece, eu agradeço imensamente a sua visita e a sua entrevista concedida a nós. Dizer que a página está sempre de portas abertas para te receber e receber aqueles que você trouxer até nós. Eu que agradeço. Ótimo.